Minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Hoje eu quero ler o capítulo 11 de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. A partir do verso 19, vamos ler o 19 até o 21. Antes eu preciso dar um pano de fundo. No capítulo 7 de Atos, nós temos a morte de Estevão. Saulo de Tarso estava lá, que depois viria a se tornar o apóstolo Paulo. Estevão era um homem muito consagrado a Deus, um diácono da igreja e um evangelista. E ele é morto, apedrejado. E isso assanhou a perseguição em Jerusalém, onde estava a primeira igreja. Estava em Jerusalém, era formada pelos discípulos de Jesus, agora apóstolos, e os convertidos judeus que ali estavam. E depois da morte de Estevão, essa sanha de perseguição foi tão forte que os judeus que não tinham uma cidadania hebraica, que tinha nascido ali na terra, em Jerusalém, ali na Terra Santa, teve que voltar da onde tinha vindo. E por isso que muitos vão mais ao norte, vão para a Ásia, e é aí que acontece a obra do Senhor. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso 19 ao verso 21. Os que foram dispersos por causa da perseguição, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, mais ao norte, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Verso 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, aos não-judeus, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Meus irmãos, a gente tem pensado no tema a importância da nossa fé em Deus. A nossa fé deve estar em Deus. E hoje a palavra do Senhor nos mostra que para a gente ter essa fé em Deus por meio de Cristo aumentada em nós, nós precisamos ensinar essa fé, compartilhar essa fé, pregar essa fé. Veja que aqui nesse texto a gente tem os nossos irmãos lá, mais de 2000 anos atrás, que devido à perseguição foram dispersos e pregavam só para judeus. Era uma visão ainda bitolada, limitada, limitadora. Mas o Espírito Santo mostrou a eles que essa fé que nos leva a crer em um Deus vivo e poderoso, um Deus que opera maravilhas na nossa vida, que atende os nossos anseios, porque vemos também os anseios de Deus a nosso respeito atendidos. Essa fé que nos traz paz, que nos leva a vencer o mundo. Essa fé, o Espírito Santo tocou no coração desses irmãos, deveria ser compartilhada com todos. Jesus veio para todos, a fé é para todos, todo aquele que crê será salvo. E eles começaram a pregar, a falar sobre a sua fé em Jesus. E o verso 21 vai dizer que a mão do Senhor era com eles, realizando maravilhas, e essa fé foi aumentando ao ponto de contagiar outros. E eles, cheios de fé, pregavam o evangelho. Meus irmãos e irmãs, Igreja do Senhor Jesus, precisamos pregar acerca dessa fé em Cristo Jesus, para que a obra seja feita na vida de outras pessoas. Vamos sair daquela visão clerical. O que é a visão clerical? É só o pastor, o missionário. Eu estou lendo esse livro aqui sobre a igreja do quarto século, sobre Agostinho, que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho. É um livro de um historiador, e ele vai dizer o seguinte, que a evangelização
de Roma começou a parar quando a igreja criou a ideia de castas santas, dos religiosos e dos leigos, aqueles que se dedicam a viver o evangelho, a pregar o evangelho, e aqueles que só recebem, que só ouvem, que só bebem. Não. A palavra do Senhor vai dizer que todos nós somos sacerdotes, nós somos uma geração eleita, o sacerdócio real, fomos chamados para proclamar, anunciar o poder de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Então vamos pregar esse evangelho. Esse ano eu estou orando para que você, todos nós, possamos entrar num outro nível no que diz respeito a pregar o evangelho. Isso vai fazer com que almas se convertam e será um bem para nós e para a nossa fé. Hoje nós temos o Mais de Deus. Não deixe de ir e quem sabe levar alguém para ouvir a palavra do Senhor. Então às 19h30, se você pode caminhar até o santuário, esteja conosco. Tá? Vai ser bênção, você vai sair ali com mais de Deus sobre a sua vida. Quero profetizar um dia abençoado sobre você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.